Entre o buzu e o metrô. O apocalipse sobre rodas. Meus caros irmãos de fé, de busão e de desespero coletivo, sejam bem-vindos a mais um episódio da Via Crucis civilizatória chamada Na Fé com Ironia, o canal onde até o cobrador pede troco em teologia e ironia fina. Antes de mais nada, aquele salve carinhoso a você, passageiro da sofrência cotidiana, que sobreviveu a mais um dia de catraca girando e dignidade se esvaindo. Obrigado por voltar ao canal que encara o Brasil de frente, sem descer no próximo ponto. Hoje vamos falar de um tema que atravessa gerações, paralisa avenidas e, vez ou outra, incendeia um ônibus, o transporte público brasileiro. Mas como a gente não nasceu para rastejar, a comparação é inevitável. Como anda ou voa o transporte nos países desenvolvidos? E por que o nosso anda, ou melhor, empurra? Respira fundo, segura no ferro e bora embarcar nessa jornada onde o destino final é a verdade e a baldeação é feita com vergonha alheia. Era uma manhã comum em São Paulo, ou melhor, comum como uma segunda-feira na prisão. O relógio marcava 6 da matina e lá estava o povo, empilhado feito sardinha deprimida no trem da CPTM. Tinha um senhor lendo os Lusíadas, em pé. Uma mulher segurando a marmita com o mesmo amor com que se segura um recém-nascido. E um rapaz dormindo de olhos abertos, o que no Brasil é apenas um mecanismo de defesa. O barulho das portas fechando soava como um presságio do apocalipse. E foi nesse momento que me ocorreu. Será que na Alemanha alguém é esmagado por um portão de aço porque o maquinista está em greve, o trilho está afundando ou o ar-condicionado virou armadilha de fungo? Fui pesquisar. E o contraste me humilhou como uma ex que prospera. Na Suíça, o transporte é pontual até demais. Se o trem está marcado para as 9h24, ele sai às 9h24. Na Alemanha, o cidadão pode deixar o carro na garagem por semanas, porque o sistema de metrôs, bondes e ônibus funciona como um relógio suíço, só que com sotaque bávaro. E em Copenhague, o transporte é tão eficiente que o povo se sente mal em poluir o ar com gasolina. Lá, até o mendigo pedala. Enquanto isso, no Brasil, a gente reza para que o ônibus não quebre, o motoboy não entre pela janela e o cobrador não esteja envolvido num esquema de corrupção com o prefeito. Os dados não mentem. Segundo o Mobilize Brasil, mais de 70% dos usuários de transporte público no Brasil consideram o serviço ruim ou péssimo. E não é para menos. Ônibus lotado, atrasado, sem ar, com catraca do século passado e tarifa que parece pedágio de helicóptero. Em São Paulo, a tarifa custa quase o mesmo que uma pizza brotinho, com menos recheio e mais suor humano. Enquanto isso, em Madrid, com pouco mais de R$50, você anda o mês inteiro. E em Berlim, o subsídio estatal cobre mais da metade do custo do transporte, porque o Estado lá entende que gente se movendo não é luxo, é infraestrutura. Aí o crente me pergunta, mas por que no Brasil é tudo tão terminal rodoviário de filme de terror? A resposta, como diria Olavo de Carvalho, está na nossa recusa em pensar o país como uma entidade moral, não apenas como um mapa de linhas tortas. No Brasil, o transporte público é visto como um favor do governo. Lá fora, é direito do cidadão. Aqui, o gestor acha que colocar o Wi-Fi no ônibus compensa o cheiro de esgoto e a falta de janela. Lá, o gestor é cobrado se o elevador do metrô trava por 5 minutos. E essa diferença não é só técnica, é espiritual. Como diz Provérbios, capítulo 29, versículo 4, o rei justo sustém a terra, mas o amigo de subornos a transtorna. No Brasil, o transporte virou cabide de emprego, contrato superfaturado, comissão secreta e promessa de campanha. É o reino do gato net do diesel, onde a catraca gira mais para arrecadar que para levar alguém a algum lugar. Chesterton dizia que a alma de uma cidade está nos seus becos, nas suas praças e nos seus bondes. No Brasil, a alma está num ponto de ônibus sem cobertura, no meio da lama, sob uma placa que diz: em manutenção desde 2012. E, no entanto,
o brasileiro aguenta. O camarada trabalha 12 horas, pega 2 ônibus e um trem e ainda arruma tempo para rir da própria miséria no TikTok. Isso é força ou é anestesia cultural? É fé ou é uma espécie de síndrome de Estocolmo tropical? Na França, o povo entra em greve porque o metrô atrasou 5 minutos. No Brasil, o povo canta música no terminal porque o ônibus demorou 1 hora. Isso não é resiliência, é conformismo camuflado de simpatia. Aí vem o outro e diz: "Ah, mas a culpa é da geografia, do tamanho do país, da desigualdade." E eu digo: "Meu filho, o Japão reconstruiu cidades inteiras depois de bomba atômica. O Brasil não conseguiu fazer funcionar um VLT no centro do Rio. E não me venham com a ladainha da modernização sustentável. Os europeus estão testando ônibus elétrico movido a hidrogênio. O Brasil ainda está tentando descobrir quem desviou o dinheiro da licitação do BRT, que nunca rodou. Segundo a NTU, o subsídio brasileiro gira em torno de 30% a 50% do custo. Na Europa, esse número beira os 55%. E mesmo assim, lá os ônibus têm horário, conforto, acessibilidade e, pasme, respeito ao passageiro. Aqui, a gente implora para não ser assaltado enquanto segura a marmita. E é aqui que entra a Bíblia de novo. Em Isaías capítulo 1, versículo 23 está escrito: "Teus príncipes são rebeldes e companheiros de ladrões. Cada um ama os subornos e corre atrás de recompensas. Não defendem os órfãos e a causa da viúva não chega a eles." Transporte ruim é só o sintoma. A doença é moral. Num país onde a mobilidade virou privilégio, a catraca é o símbolo da nossa falência moral. Ela gira, mas não leva. Ela gira, mas não liberta. Ela gira e nos mantém escravos da promessa de um futuro que nunca chega. Conclusão. E é por isso, meu irmão de mochila furada e fé persistente, que o transporte público no Brasil não é apenas um problema logístico. É uma metáfora viva da nossa decadência institucional. Enquanto a Europa planeja o transporte do futuro, a gente tenta resolver o engarrafamento de ontem. Enquanto os alemães discutem sobre modais autônomos e neutralidade de carbono, a gente discute se é seguro sentar no banco do fundo. A moral da história é simples. Quem não tem transporte decente, não tem cidade decente. E quem não tem cidade decente, vira refém do próprio atraso, físico, moral e espiritual. Então, da próxima vez que você estiver num ônibus lotado, com a cara colada no vidro e o pé num balde imaginário, lembre-se, você não está sozinho. Você é um mártir da modernidade, um profeta do asfalto, um sobrevivente urbano. E como diria C.S. Lewis, a estrada para o inferno é pavimentada com boas intenções, e no caso do Brasil, com obras inacabadas. Agora me diga aí nos comentários, qual foi a maior bizarrice que você já viveu no transporte público? Vale tudo, desde ônibus que virou barco na enchente até motorista que largou o volante para evangelizar no microfone. Se curtiu o vídeo, dá aquele like, compartilha com os sofredores do ponto de ônibus e se inscreve no canal, porque aqui a gente encara o caos, mas com Bíblia numa mão, ironia na outra e um bilhete único vencido no bolso. Nos vemos na próxima estação ou no próximo engarrafamento. Na fé com ironia, porque é só com fé e ironia que dá para andar de ônibus no Brasil.